Boa noite, gente. Eu sou Milena, eu estudo Administração Pública na Universidade Federal de Alagoas, em Arapiraca. Então, eu e meus amigos resolvemos fazer esse vídeo para auxiliar as pessoas que precisam fazer um pregão eletrônico, ou até mesmo as pessoas que têm curiosidade de saber como funciona. Mas espera aí, o que é pregão eletrônico? O pregão eletrônico é uma modalidade de licitação. Mas será que vocês sabem o que é licitação? Licitação nada mais é do que um ato administrativo por meio do qual o governo adquire seus bens e serviços, seja ele municipal, estadual ou federal. Mas antigamente não existia licitação, né? A gente sabe que antes as pessoas adquiriam suas coisas através do escambo. O escambo eram as trocas de mercadoria, troca de objetos. Aos poucos foram se criando decretos que faziam referência à licitação, que hoje a gente sabe, né, o que é licitação. Em 1862 foi criado o decreto 2.926, que ele tratava dos serviços do Ministério da Agricultura. E indiretamente a gente vê um artigozinho falando sobre licitação, como por exemplo, tinha prazos para a apresentação da proposta. O prazo era de 15 a 6 meses, dependendo do objeto. Existia um dia e horário marcado para a realização daquele certame, daquela disputa, né? Já em 1922, foi criado o decreto 4.536, que falava do Código da Contabilidade da União. Então, ele já trazia um limite de valor para a obrigatoriedade da concorrência pública. Ele tinha uma fase que julgava a idoneidade dos licitantes, que a gente já associa hoje com a habilitação, né? Que é uma parte da lei de licitações. Em 1967, foi criado o decreto número 200, que falava sobre a reforma administrativa federal. Aí sim ele trouxe algumas coisas mais concretas sobre a licitação, né? Ele trouxe os princípios da licitação, ele falou sobre dispensa de licitação e alguns pontos importantes. E aí, em 1993, foi criada a Lei Oficial de Licitações, a famosa Lei 8.666, que agora irá ser substituída pela Lei 14.133 de 2021, que está causando muitas dúvidas e ainda não está nada certo sobre essa lei, mas vai dar certo. Então, a gente faz aqui um passo a passo detalhado sobre como é realizado o pregão eletrônico. A gente sabe que muitas vezes as pessoas têm dúvidas de como é feito, só ouve falar, mas não sabe como é feito, né? Apesar de ainda estar concluindo o curso de administração pública, eu já trabalho na área. Eu atuo no ramo das licitações, eu sou pregoeira. E preparei aqui alguns processos do município em que eu atuo como pregoeira, fazendo referência à Lei 8.666, porque ainda não estamos utilizando a lei nova. Nós utilizamos o portal de compras do governo federal, que é o que aparece aí na tela de vocês, porque existem outros, né? Existe o Banco Nacional de Preços, existe o do Banco do Brasil, mas o que nós utilizamos é o portal de compras do governo federal. Então, nós vamos mostrar aqui com base nesse sistema. Então, eu vou mostrar aqui um pouquinho rapidamente sobre como é a fase interna do pregão, porque não somente é aquela fase externa no qual a gente publica o edital, não é. Então, eu vou mostrar aqui um pouquinho do meu trabalho, certo? Como funciona lá, o trâmite da fase interna do pregão lá, que não necessariamente precisa ser igual dessa mesma forma aqui em outros órgãos. Vai ser basicamente isso, mas lá eles podem mudar alguma coisa, entendeu? Mas o básico é esse. Então, a gente começa aqui com a solicitação através do ofício e o termo de referência. E quem faz essa solicitação? Quem vai fazer isso é o setor solicitante. Então, vamos ver aqui um exemplo. Digamos que a Secretaria de Saúde precisa comprar insumos para os trabalhos das UBSs. E aí, algum setor da Secretaria de Saúde vai fazer um ofício solicitando a compra disso, porque as pessoas precisam disso, porque o município precisa para ofertar o serviço de saúde com eficiência, enfim. Vai sempre justificar e fazer o termo de referência. Milena, o que é esse termo de referência? Pelo amor de Deus, que palavra é essa?
Então, o termo de referência a gente pode dizer que é o principal documento de uma licitação, seja ela na modalidade que for. Sempre vai existir o termo de referência, que é um anexo do edital. Então, o que tem nesse termo de referência que é tão importante é assim: nele irá conter as justificativas, dizendo o porquê que você quer comprar aquele objeto, qual o benefício que a sociedade vai ter. Porque lembrando sempre que a justificativa de qualquer coisa feita na administração pública tem como fim o interesse público, certo? Então, temos a justificativa, temos a descrição do objeto, que não pode ser uma descrição simples. Se você quer um objeto bom, de qualidade, daquela forma que você está pensando, está imaginando na sua cabeça, então você tem que dizer exatamente a descrição daquele objeto. Vamos citar algum exemplo, porque isso tem muitos problemas com isso. É muito importante a gente falar dessa questão da descrição. Às vezes o pregoeiro acaba comprando alguma coisa errada, porque na descrição tá de outra forma. E ele não pode simplesmente chegar e dizer: ah, não era esse que eu queria. Porque lá na descrição tem isso, e o pregoeiro não é obrigado a conhecer todos os objetos que ele está fazendo ali, né? O processo de licitação. Então, vamos citar aqui um exemplo, um notebook. Eu sou da secretaria que estou precisando de um notebook. Eu quero um notebook com uma tela de 20 polegadas. Eu quero ele com 1 TB de giga. Quero com a memória RAM de 8 GB. Enfim, eu quero dessa forma que eu tô imaginando aqui na minha cabeça. Então, no edital vai ter lá dessa mesma forma, com todas as descrições. E lembrando sempre que não pode direcionar, certo? Se eu tô querendo um notebook da marca Dell, eu não posso dizer características que somente a Dell tem. Eu vou dizer características que várias marcas fabricam. Então, assim, acontece que muitas pessoas, às vezes, colocam lá no termo de referência: ah, eu quero um notebook i5. Certo, aí vem um i5 com uma tela de 14 polegadas, por exemplo. E não é aquilo que você queria. Então, assim, eu dei um exemplo aqui bem básico, não sei se deu para entender, mas é isso. A gente tem que descrever bem o objeto, para que a gente faça uma compra boa. Mas continuando. Temos a justificativa, a descrição do objeto, a unidade. Isso é muito importante também, minha gente. Quando você vai solicitar uma coisa, lembre de colocar a unidade. Quando a gente vai fazer um pregão de medicamentos, por exemplo. Aí vamos ver aqui. Paracetamol. Aí a farmacêutica coloca lá só paracetamol. 200.000 unidades. Ou 200.000 na questão da quantidade. Certo. Mas você quer 200.000 unidades, 200.000 comprimidos, ou você quer 200.000 caixas com não sei quantas unidades do comprimido? Então, assim, a gente tem que especificar bem o que a gente quer, senão chega uma mercadoria que não é tão eficiente assim para um município. Ou para qualquer órgão. Eu falo município porque é onde eu trabalho. Mas, enfim, continuando. No termo de referência, a gente vai ter as obrigações tanto do órgão como do contratado. A gente vai ter as multas, as penalidades, se houver alguma parte do contrato que não venha a ser conforme está lá descrito. Vai ter também o responsável por fiscalizar aquele objeto, né? Se ele foi ofertado da maneira que foi solicitado. Tem tudo isso, todas essas informações importantíssimas para a entrega do objeto. Retomando o que estávamos falando sobre a fase interna do pregão, através desse fluxograma que aparece em vossa tela, a solicitação é feita através do ofício junto com o termo de referência. Agora, todos nós sabemos o que é o termo de referência. Esse processo é encaminhado para a prefeita, que é a autoridade máxima do órgão, no caso do município em que eu trabalho, que eu estou citando como exemplo. Ela vai autorizar ou não o prosseguimento do processo de licitação, que ainda não é uma licitação. Digamos que ela autorizou,
Esse processo vai para o setor de compras para que seja feita uma estimativa de preços. Ou seja, o setor de compras vai realizar cotações, no mínimo 3 cotações, para que a partir daí seja realizada a média dos preços, a fim de conhecer os valores estimados. A partir daí, o setor de compras encaminha para a coordenadoria de licitação, no qual irá fazer, se for um pregão normal, que isso é assunto para outro vídeo, mas existem 2 tipos de pregão. O pregão normal, a licitação normal, ou a licitação de registro de preço. O normal seria uma compra imediata. Eu estou precisando comprar um notebook para amanhã entre aspas, né? Estou precisando comprar ele porque eu estou precisando agora, no momento. E eu vou fazer aqui o pregão e já vou solicitar a empresa. Esse é um pregão tradicional. E temos o sistema de registro de preço, no qual é uma ata que é feita com validade de 12 meses, que vai solicitando de forma parcelada aquele item. A gente faz isso para alimentos, para material de expediente, para muitas coisas que vão acabando frequentemente e que precisam ter novamente, né? Então, continuando, digamos que esse aqui seja um pregão tradicional. A coordenadoria de licitação irá encaminhar para o departamento de contabilidade. Não está dizendo aqui nesse fluxograma, mas sim é encaminhado. E o departamento de contabilidade irá informar se há previsão orçamentária para aquele valor. Em caso positivo ou negativo, né, devolve para a coordenadoria de licitação. Em caso positivo, irá encaminhar, junto com a minuta do edital, à Procuradoria-Geral do município. Eles irão analisar, vai dizer se está tudo certinho, a estimativa de preço foi feita, tem lá as 3 cotações, a unidade está certinha. Enfim, eles vão analisar tudo isso, vai analisar a minuta feita pela coordenadoria de licitação e vai aprovar ou não. Em caso positivo, foi aprovado, é encaminhado para a prefeita, que vai autorizar ou não a realização da licitação. Ela, autorizando, devolve para a coordenadoria de licitação, que encaminha para a pregoeira, que no caso sou eu, para que faça o pregão. Aí sim, ele já encaminha com o edital e a pregoeira irá realizar o pregão na data prevista. Calma aí, Milena, mas edital? O que é edital? Que palavra é essa nova? O edital é um documento onde irá conter as regras do jogo, as regras da licitação. Então, nele vai ter o objeto, que é que vai ser comprado ali naquele momento. Que é que vai ser licitado, né? Essa é a palavra. Temos o credenciamento. O que vem a ser esse credenciamento? O credenciamento é que é necessário que você tenha um cadastro no SICAF. SICAF é um sistema de cadastramento de fornecedores do governo federal. É obrigado você ser cadastrado lá para poder participar dos pregões eletrônicos. E os demais credenciamentos solicitados no edital. Participação do pregão. Nessa parte, nesse artigo do edital, ele diz quem pode participar. Se é empresa nacional, estrangeira, empresa de pequeno porte, microempreendedor individual. Aí vai ter dizendo que a empresa tem que fornecer, no CNPJ deve ter o objeto solicitado, enfim, tudo isso. Apresentação da proposta e dos documentos de habilitação. Então, ele vai dizer como é que deve ser a proposta. A proposta deve ter a descrição do objeto, a marca, o valor, a unidade, tudo certinho. Deve ter o carimbo, a assinatura, tudo isso. Então, tem que dizer detalhadamente cada parte dessa. Tem também o recurso. O recurso é uma parte do pregão eletrônico, no qual depois do julgamento, depois da habilitação, abre-se a etapa do recurso, que é basicamente se algum fornecedor estiver contrário à decisão do pregoeiro, ele pode entrar com uma intenção de recurso a priori. Ele solicita a intenção de recurso,
o pregoeiro aceita e em seguida é aberto o prazo para recurso. Que isso eu vou falar mais na frente. Após o recurso, tem a questão falando também da adjudicação e da homologação. Como será isso? De que forma será feito? Eu também vou dizer mais à frente o que é a adjudicação, o que é a homologação. Vai ter, falando da ata de registro de preço, se for o caso. Vai ter a minuta da ata de registro de preço também, em anexo ao edital. Caso não seja registro de preço, vai ter o anexo do contrato, que deve ter, e ao final da licitação deve ser exatamente igual a essa minuta. Porque o licitante está participando do pregão de acordo com essas regras que estão aqui. Então, a gente não pode chegar no final e simplesmente mudar o prazo de entrega, por exemplo, no contrato. Não pode fazer isso, tem que ser exatamente como está nos anexos do edital. E, por fim, impugnação do edital, que a impugnação poderá ser feita a qualquer momento da licitação, a qualquer momento do pregão, até que seja encerrado. Então, agora que a gente já sabe o que é edital, podemos iniciar o nosso pregão. Após a divulgação do edital, que são 8 dias úteis, é realizada a sessão pública, que é exatamente igual a essa tela que vocês estão vendo aí. Inicialmente, os licitantes, eles cadastram os seus valores iniciais, item por item. Se for por item, né? Também tem isso. Eles cadastram os valores e tem essa etapa aí da sessão pública, que nada mais é um momento ali de disputa. Um exemplo, eu coloquei R$5 no caderno. Eu vou vender ele por R$5. E o licitante B viu o meu valor. Ele consegue ver o valor que eu coloquei. Ele não consegue ver quem é a empresa. Então, ele vê o valor, ele vai baixar para R$4,50. Aí eu vou lá e baixo para R$4,20. Outro licitante vai e baixa para R$4,10. E assim vai. Existe um tempo, que é de 10 minutos, para que seja encerrada essa disputa. Isso no pregão do tipo aberto e fechado. Existem 2 tipos. O aberto fechado e o aberto. O aberto fechado é o que eu falei agora, que tem esse tempo de 10 minutos para que eles disputem os valores. Ao final, quem tiver o menor preço vence. O aberto, ele também tem esse tempo de 10 minutos, só que afinal não vence quem está lá com o menor valor. É aberto um novo tempo de 2 minutos para aquele que ofertou o menor valor. Só que esse tempo é para ver se outra empresa diminui. Aí se a outra empresa diminuir, é aberto novamente um tempo de 2 minutos e assim vai. Se outra empresa quiser, baixa novamente, abre de novo os 2 minutos. Isso só vai acabar se eles quiserem. Se chegar um momento que a empresa disser, olha, não dá mais para mim, se eu baixar mais que isso, não vou lucrar nada, não dá para mim. Então, vence quem tá lá, por último. E aí, vai para a fase de julgamento de propostas. Irá abrir uma tela exatamente igual a essa que vocês estão vendo aí. Julgamento das propostas. Esse é só um exemplo que eu peguei aqui, no qual são de 3 itens. Esse é um pregão de registro de preço. Então, o pregoeiro irá abrir item por item. Ele vai poder consultar os anexos, vai ver a proposta que o licitante anexou e também vai ver a descrição que ele colocou aí no sistema. Se bater com o que está no edital, se na proposta dele está exatamente igual ao que está pedindo no edital, ele aceita. O sistema automaticamente coloca o primeiro colocado como o que ofertou o menor valor. Então, você clica e aceita a proposta dele em cada item. Caso o item que ele ofertou não seja o que foi solicitado no edital, você tem como recusar. Tem lá a opção de recusar e você já vai julgar o próximo item, que é o que vem abaixo. Em seguida, nós temos a fase de habilitação. Assim que é terminada a fase de julgamento, você pode ir para a etapa de habilitação. Mas o que é isso? A etapa de habilitação é para saber se o fornecedor tem todos aqueles documentos que você solicitou no edital. Tem uma parte do edital que tem uma lista de documentos que ele deve ter, que é a habilitação fiscal, tem a habilitação jurídica, a habilitação técnica. Mas o que é isso? Na habilitação fiscal, ele vai pedir a certidão negativa, dependendo também, né?
depende do órgão. Mas, em geral, certidão negativa estadual, certidão negativa municipal, a certidão da Receita Federal, tem a certidão trabalhista, tem tudo negativo. A proposta também é um dos documentos solicitados. A depender da licitação e do objeto, a gente também pede o balanço patrimonial para saber se a empresa ela tem possibilidade de ofertar aquilo que a gente está pedindo. Pede-se também atestados de capacidade técnica para saber se aquela empresa tem realmente capacidade de ofertar aquilo, se ofertou já para outros órgãos. Então, como é feito esse atestado? Um órgão faz isso dizendo que a empresa tal, CNPJ tal, ofertou adequadamente tal. É solicitado também o contrato social da empresa, alvará de localização, funcionamento, o cartão CNPJ, certidão negativa de falência e uma série de documentação. O pregoeiro tem que analisar cada arquivo, listar documento por documento. Se tiver faltando algum documento, a depender do documento, a gente inabilita a empresa. Tem documento que pode sim ser esperado, pode dar um prazo para que a empresa envie, mas tem alguns que realmente não dá. Tipo, se ele tiver com a certidão positiva da Receita Federal, a gente não tem como habilitar ele. Ele realmente está inabilitado. Agora, sim, se faltar um atestado de capacidade técnica, a gente pode dar um prazozinho para que ele envie, com data antes da realização do pregão eletrônico, claro. Passada a fase de habilitação, é aberto o prazo para recurso. O que vem a ser o recurso? O recurso é caso algum licitante não esteja de acordo com os procedimentos realizados pela pregoeira, caso ela não esteja de acordo com que a pregoeira aceitou alguma proposta de alguma empresa de forma errada, de forma equivocada, ou se não aceitou, se deixou de aceitar alguma proposta que estava com menor valor, por algum motivo que não seja relevante ali naquele momento. Então, se caso ele discorde de alguma coisa, ele pode entrar com intenção de recurso a priori. A gente dá um prazo de algumas horas para que alguém manifeste a intenção de recurso. Não manifestando, a gente já finaliza e vai para a fase de adjudicação. Caso tenha alguma intenção de recurso, aí sim é aberta a fase de recurso, que são 3 dias para razão, ou seja, uma empresa fala de alguma outra empresa, interpõe um recurso para alguma outra empresa, e isso são 3 dias. Mais 3 dias para contrarrazão, aquela empresa vai responder aquilo, e até 5 dias para a decisão do pregoeiro, que pode aceitar o argumento utilizado pela empresa, né, que interpôs o recurso, ou também pode recusar. Agora, tudo isso tem que ser justificado com base na lei, tudo bonitinho, tudo. E aí, em seguida, vem a fase da adjudicação. Mas que nome complicado, né? O que vem a ser isso? Nada mais é do que uma atribuição àquele licitante de vender aquele objeto. Ou seja, é dizendo que o licitante X ofertou o menor preço e, caso a gente precise, nós vamos comprar a ele, porque a ele foi atribuído o direito de vender aquele item. Para finalizar o nosso pregão, a autoridade competente vai homologar esse pregão. Ou seja, ele vai dizer que está de acordo com os atos praticados pelo pregoeiro. Ele pode homologar ou não. Tem as 2 opções. E finaliza o pregão eletrônico. É geradas as atas e a partir daí pode ser feitos contratos ou atas de registro de preço, se for o caso, para que seja adquiridos os itens daquela licitação.